Aloha, sejam todos bem-vindos. Esse é o Corujão Bovespa número 29. Eu sou Marcelo Carlos Pereira, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje é dia 8 de outubro de 2012. Estaremos iniciando aí uma semana curta, um feriado dia 12. Enfim, queria estar avisando aí vocês para executar o cadastro aqui, fazer o cadastro no portal. Quem quiser participar da nossa sala virtual de ações com pregão ao vivo, entre em contato. Esse é o nosso portal educacional, McTrader Investimentos, focado em educação financeira, análise técnica e Bovespa. Quem ainda não fez a inscrição no canal lá no YouTube, Corujão Bovespa, faz a inscrição para estar recebendo os vídeos aí e as atualizações conforme sempre oriento o pessoal. Queria estar aí avisando aí o pessoal que hoje a gente tem a presença do nosso novo professor da Escola do Investidor, o Pedro Alcântara. Boa noite, galera. Só me apresentando, sou Pedro Alcântara. Vou começar a ajudar aí nosso amigo Marcelo nas aulas e nos cursos e no pregão ao vivo também. Qualquer coisa, só entrar em contato aí que a gente vai fazer um bom trabalho. Ok, Pedro. Vamos ver se a gente começa aqui o nosso vídeo. Vamos puxar o Ibov aqui e falar do semanal. Vamos sim. Fazer uma análise do Ibov. Como a gente verifica que o Ibov deixou um novo topo com a nova formação aqui de uma LTB aqui, uma linha de tendência de baixo, veio testar a média de 18, com suporte na faixa de 58.100 com 58.500. Formação de triângulo, que no meu ponto de vista a perda de 58, né, a mínima aí da semana passada, no caso 58.100, 58.200 aí nessa zona, tem de vir buscar 57.100 mais ou menos, essa faixa aqui de 57.100, e a perda de 57.100 temos o suporte aí em 56.200, onde foi deixado o último fundo, conforme verificamos. E a FR apontando para baixo, após chegar aí próximo da zona de sobrecompra, sinalizando aí um movimento aí de queda. Seguimos aí com fundo, topo, fundo e topo ascendente. Ideal é não perder esse último fundo aqui. A perda desse fundo, conforme a gente estava conversando eu e o Pedro aqui antes de iniciar o vídeo, é capaz de vir aí testar essa base desse triângulo aqui. Um toque, 2 seria o terceiro aqui para formar um canal de alta aqui mais consistente para o médio, né, médio e longo prazo. Tem alguma coisa a falar aí, Pedrão? Eu acho que só que esse é um triângulo na minha opinião, né, um triângulo de indecisão, porque está bem lateral, para a gente ver o que vai acontecer. Eu acho que a gente está num período bem importante assim, do Ibov, porque a gente pode ver que os últimos 4 topos aliás, os últimos 2 topos e os últimos 2 fundos, eles estão bem indecisos, né? A gente está afunilando o gráfico e não está nem mais para cima nem mais para baixo, está bem lateral. Isso aí a gente vai ter uma grande decisão aí logo para ver para
dar uma olhada aqui no SAR parabólico, ainda segue comprado ainda com suporte na faixa de 56.954. O que o Pedro falou, eu concordo. Triângulo é uma figura, né, de reversão de tendência. Nesse momento aqui a gente tem um triângulo simétrico, né, descendente. A perda da mínima aí de 58.120 é capaz de vir testar aí correndo aí, acelerar a queda nessa faixa aí do SAR parabólico, com o fundo anterior fazendo um movimento aqui lateral, uma congestão para vir romper para algum dos dois extremos aí do triângulo citado aí pelo Pedrão. Esse é o semanal. Vamos dar uma olhada no diário. Diário tentando, né, fazer um fundinho aí. Testou o botão vermelho, a média de 9 exponencial como resistência aí na risca, praticamente aí na risca, com uma margem de erro bem pequena. Ou seja, enquanto não romper a média de 9, acredito ainda que a tendência no curtíssimo prazo continua sendo de queda, mostrando fraqueza, né, no curto prazo aí nos últimos 9 candles aí, os últimos 9 dias no gráfico diário. O volume também continua abaixo, 5 bilhões, não tem dinheiro novo, é dinheiro de giro. Quem tem participado da sala lá com a gente diariamente, o pregão ao vivo, com certeza tem escutado eu falar sempre que o volume está muito baixo. Enquanto não entrar dinheiro novo, a Maria, né? A Maria Fumaça. É o que eu ia comentar, que sem um volume diferenciado aí, nada indica que a gente chegou no fundo ainda, né? Exatamente. Ou seja, enquanto abaixo de 59.300, se for vir buscar aqui a média de 200, 59.825, então temos um lote aí, vamos dizer, de resistência perante as médias que eu utilizo, né, nos estudos técnicos e contínuos. O SAR parabólico continua vendido, que eu já venho falando, ó, já caiu para 61.600, enquanto abaixo das médias de curto prazo o mercado segue vendido, conforme verificamos. Esse funil aqui, ideal seria formar uma barra de alta, né? No caso, um Morobuzu para a galera da torcida aí da alta, um Morobuzu aí de alta aí mostrando força. Só que a gente estava, volume de preferência, né? Com volume também a gente estava dando uma olhada aqui nos futuros aqui pelo aquele site lá do Forex. Os futuros estão em queda nos Estados Unidos, média de 0,20, e na Europa média de 0,10. Na Ásia caindo 1%, lá na China 1,15, com Hong Kong 0,49. Enfim, o mercado já iniciando aí com perdas na semana. Petróleo perdeu novamente a base de $90. Ou seja, nossos amigos que operam Petro, fiquem ligados, porque segunda-feira aí pode ser que a peça continue caindo. Vamos dar uma olhadinha aqui na CSNA3 que o Gabriel pediu. CSNA3 praticamente veio fechar um gap que tinha aqui na faixa de 10,85. Qual foi a máxima aqui? Vamos ver. 10,87 a mínima,
10,89. Por 2 centavos não fechou o gap, né? Perante a exatidão, o gap não foi fechado. Veio testar também a média de 9, está bem parecido com o Ibov, né? Perante os estudos aí dos botões. IFR também na zona de 40, também bem parecido com o Ibov. Vamos ver se esse fundo vai ser confirmado. A perda de 10,89 deve vir testar aí a zona de 10,30 com 10,40. E o suporte aí principal do ano fica na faixa de 9,60 mais distante. Ou seja, 10,87 que seria o gap aqui. Com... Ó, tem outro gap aqui, o papel tá cheio de gap, é show de gap. 10,36 com 10,35. Olha lá, um gapzinho aqui de 1 centavo também, enfim. E um gap aqui para cima também na faixa de 12,50. Perante as médias, o papel segue vendido. SAR parabólico vendido também em 13,38. Esse é o diário. Se tiver alguma coisa aí para comentar, Pedro, fica à vontade. Só que eu acredito que pelo IFR tá chegando numa zona de suporte dele, né? E pelo estocástico também, né? Então tá indicando ali que já tá bem sobrevendido o papel. O ideal é romper a máxima. Fechou em 11, subir mais de 4%. Amanhã, no caso. O ideal. Esse papel não é nada demais, né? Pela volatilidade que ele tem, isso aí poderia facilmente acontecer na segunda-feira, caso fosse um dia de alta. Vamos ver como é que ele vai se comportar. A perda de 10,90 tem de vir aí buscar a faixa de 10,30 com 10,40, como eu comentei. O rompimento de 11,50, no caso a 11,45. Temos duas resistências importantíssimas, 11,45 e 11,61. 11,61 libera o papel até a faixa de 13 com R$14 novamente. Esse é o meu ponto de vista. Vamos dar uma olhada na Uzi Minas. Uzi Minas está mais interessante. Não perdeu a média de 200, não perdeu a média de 40. Está bem forte esse papel. Bem forte. O detalhe é o SAR parabólico aqui, trabalhando já vendido também como resistência aqui em 12,14. E esse gap aqui também me assusta também. Eu fico meio preocupado com o gap. De 70% a 80% dos gaps são fechados. Enfim. Você não está utilizando a banda de Bollinger também, mas provavelmente deve estar estreitando bastante a banda agora, nesse momento. Então é um momento para você ficar bem atento. 8,31. Aparentemente está formando um novo canalzinho aqui para cima, né? Vamos ver se não vai perder a faixa de 10,15 com 9,90, 9,88, 9,90. Parece que ela tá pegando aquele fôlego, né? Pra continuar a sua tendência de alta. Exatamente, o estocástico também chegou aqui numa zona também crítica aqui, já sinalizou que vai reverter. E a FR também deu uma aliviada boa, que estava na zona de quase 90. O papel tem uma LTA. É um papel bonito para acompanhar. Ainda está acima das médias. Aí tá, a única coisa que tem que ficar alerta mesmo perante o papel é esse gap aqui. Porém, o papel pode voltar a subir também e vir fechar esse gap só daqui a 3 anos. Ninguém sabe. Verdade. Esse foi o papel da Uzi Minas. Se o Pedro tiver alguma coisa aí para colocar, fica à vontade. Não, acho que você analisou bem. Vamos dar uma olhada na nossa digníssima Petrobras. Sempre, isso aí não pode faltar. É a queridinha da nação. A Petrobras se tem
tem um canal de baixa aí no curto prazo, só que ainda dentro daquele outro canal ainda antigo, ainda de médio prazo. Papel aí numa zona importante que tem aquela LTB antigaça lá de longo prazo. Eu já comentei nos outros estudos, sendo testada aqui como base de suporte agora. Ela chegou a ser rompida, inclusive está enroscada aí, ó, ameaça perder, volta para cima, ameaça perder, volta para cima. Essa linha azul aqui, né, que vem aqui desde lá de cima, deixou não é meio que um doji aí, sinalizando um possível fundo nessa zona de R$22, com um triângulo descendente e as médias também todas emboladas aqui no curto prazo, aqui também cheio de resistência. Ou seja, o papel fechou em 22,25, resistência imediata 22,38 e 22,48. Resistência principal fica lá na faixa de 23,45, com enrosco em 22,89. Média de 40 continua como suporte, 21,85. Acredito que a perda, né, da mínima aí da semana anterior em R$22 venha buscar 22,85 e quem sabe vir buscar a média de 200, que o próprio Ibovespa já perdeu, né? E aí o Ibovespa viria para aquela base lá do triângulo que a gente comentou no início, na certa que a Petro tem um peso muito grande no índice. Quiser ficar à vontade aí, Pedrão, quiser comentar alguma coisa? Então, eu quero comentar que eu acho que a Petro está com uma força assim, espetacular, né? Porque o Ibov já perdeu a média de 200, etc. Enquanto a Petro está segurando. Você vê que apesar de toda essa queda desses últimos dias, na realidade ela não caiu tanto assim, né? Foi uma queda mais lateral, perto da maioria dos outros papéis que acabou fazendo uma queda bem mais forte que ela. Provavelmente, não sei, a gente nunca sabe, mas provavelmente porque ela já superou aquela grande linha de tendência de baixa, que é do período mais longo. Quem sabe ela está se preparando aí para um possível movimento forte de alta também do papel, de alta de mais longo prazo, porque ela está realmente demonstrando bastante força, porque a queda é muito suave em relação ao índice e às outras ações do índice. Eu estava dando uma olhada aqui no volume aqui, com média de 4 aqui, média curta, volume muito baixo, como eu comentei lá, volume só de giro, não tem dinheiro novo, o volume caiu aí grotescamente. Caiu. As pessoas estão esperando para ver o que vai acontecer, né? Para se posicionar. É verdade. Esperando aliviar uns indicadores também e o petróleo também caindo como caiu, chegou a $100 novamente e agora está $90, caiu 10 dólares, são 10%. A gente comparando aí, fazendo uma correlação perante ao oil, seria aí coerente aí, o papel está caindo em 14 dias 8%, não vejo nada demais. Depois de subir do dia 5 até o dia 14, numa pernada só, né? 17%. Não vejo nada demais. Ela tá batendo mais ou menos no Fibonacci ali, no primeiro suporte do Fibonacci. Bem lembrado. Dá uma olhada no Fibo aqui. Ela praticamente corrigiu 50% do Fibo, que foi essa zona aí de 22 pilas aí que eu cheguei a comentar. Aí 50% de Fibo. Dá um zoom.
22,90, que é a zona aí que eu comentei, com 22,87 fica 73,40 resistência. 22,49, que é praticamente o botão que eu comentei lá, o botão vermelho, em 22,48, aí mesmo, ou seja, a peia, né, os pontos estão traçados. Vamos operar com disciplina, com inteligência. Quem quiser vir participar da nossa sala está convidado, vai ter todo o apoio aí meu e do Pedro, dois profissionais aí do mercado. Pedro já tem experiência aí, já sobreviveu à crise, né, Pedrão? Com certeza, 2008, sobreviveu à crise de 2008, de 2011 e tem uma bagagem aí já para contar, e por isso que está na equipe McTrader, para atender da melhor forma possível, ensinar, educar, capacitar os corujitos. Aloha, turma. Aloha e boa semana a todos, né? Vamos ver o nosso canhão do mercado? Vale. Ou a âncora do mercado, né? Nesse momento está trabalhando mais como âncora. Vale, eu deixei um estudo lá específico de Vale, eu vou fazer um breve comentário. Seguem dentro do canal aí de baixa, de curto e médio prazo. Ameaçou fazer, né, esse funil é um funil de fundo em cima da boca do gap, com a média de 18 aqui, ó, sinalizando o movimento da onda 1. Acredito que vem agora um movimento aí de recuperação para vir testar a LTB aqui na zona de 37,50 com 38,20, 38,50. Lembrando que a gente ainda está corrigindo seu movimento de pullback perante essa queda de 38 até 34,10 ali, 34,15, a faixa ali do gap caiu praticamente 11,5%, 12% em 15 dias. Papel fechou em 34,98, mostrou força 2 dias, voltou a subir, né? 2, 3% aí, 2,5% no intraday. Vencimento de opções chegando, não vi nada demais a volatilidade ter aumentado. O IFR está sinalizando aqui uma divergência, né? Uma possível reversão. Ou seja, vamos ficar ligado no nosso canhão do mercado, Valentina, Vale, que a gente costuma brincar para descontrair. Resistência 35,60 com 35,80, uma faixa aí de um ponto aí importante. 36,20 com 36,80, 36,90 aqui, onde é que foi confirmado esse pivô de baixa. O mercado, né, o papel no caso, veio realizar até a boca do gap. Se quiser ficar à vontade aí, pode fazer algum comentário, Pedro. Bom, a Vale é um papel complicado de operar a longo prazo, né? Mas a curto prazo é uma maravilha, porque faz uns movimentos bem fortes, né? Eu acredito que ela veio fechar esse gap aí. Agora que ela já fechou, vamos ver o que vai acontecer. E se ela conseguir superar a média, acredito que ela vai bater na linha de tendência de baixa lá. A minha expectativa é essa também, concordo contigo. 34,15 é o suporte aí importante aí do curto prazo, pessoal, que a gente tem um na faixa de 34,80 com 34,70 também, uma zona aí de suporte. E a perda de 34,15, acredito que o papel deslancha aí, vem buracando aí, vem buscar pelo menos 33 novamente, né, que a velocidade do papel, a volatilidade, perdão, do papel é alta.
e é capaz de repente vir buscar 33 e quem sabe aí novamente 31 e 80. Ou seja, figuras, desculpa interromper, mas falando em figuras, ela parece que está formando um oco invertido, não parece? Uhum. Porque tá. Aqui tem um ombro, né? Aqui tá formando um ombro, aqui tem a cabeça, tem um ocói, né? Famoso ocói. E você fez um comentário importante, que foi o detalhe aqui da média de 18, trabalhando como resistência, e ela chegou a ser testada no pregão anterior, né? Vamos ver como é que vai funcionar. Para romper essa resistência aí seria um 2% de alta, que para Vale, entrando no volume, não vejo também nada demais. Essa foi a Vale. No semanal 36, olha lá, 35,60 no diário, e no semanal ficaria em 36,50 a resistência. Pelo semanal a gente consegue enxergar bem que a tendência dela é bem forte para queda, né? Concordo contigo. E FR que chegou numa zona que, quando o FR chega próximo de 30, aqui entre 20 e 30, aqui entre 20 e 35, dificilmente o papel ele fica abaixo dessa zona. E é uma zona que entra a defesa mesmo, e o pessoal acaba zerando posição de venda, e o papel sempre dá um repique. Só verificar aqui, só fazer analogia aqui, no fundo aqui, repicou depois. Aqui também, ó, fez um fundo aqui, também repicou depois. Aqui também mesma coisa, um pouco mais para trás. Enfim, vamos dar uma olhada aqui na OGX, para também o vídeo não ficar muito longo. OGX P3. Esse é o Corujão Bovespa especial, com a presença do Pedro. Análise aí em tempo real, eu e ele comentando, gravando o vídeo aí pro pessoal da sala, pessoal do grupo também, Escola do Investidor. Um grande abraço a todos os membros, Zanetti, Bruno Matos, Paulo Lucianetti, da equipe MacTrader também, Marcos BR, enfim, essa turma toda aí que está sempre acompanhando a gente. Mas a galera nova que vai entrar essa semana também, né? E essa galera nova que está entrando essa semana também, que já fez a inscrição lá, que está confirmando a presença, sejam todos bem-vindos. Vamos aí todo mundo junto aí, aprender a investir, a operar, a defender posição, enfim. Quem quiser se formar como trader, com certeza está no canal certo. OGX, papel, né, segue numa mega tendência de queda, como eu já falei nos vídeos anteriores. Perdeu a média de 18, 6,13 resistência, no caso principal no semanal. Suporte imediato 5,50, a perda de 5,50 deve vir buscar aí 5,20, e a perda de 5,20 deve vir buscar esse dojizinho que deixou aqui, essa mínima aqui, que foi em 4,90 com R$5. Não preciso nem, né, o desenho já diz que no curto prazo a tendência é de queda. Acredito eu que venha um repique pela frente, deve entrar a defesa nessa zona de 5,30 com 5,50, como já entrou sexta-feira nessa base aí de 5,50. E FR já na zona também, bem próximo da zona de sobrevenda, em 30. Ou seja, no meu ponto de vista, o papel deve dar um repique até a zona de 6,20. Quem sabe confirmar esse fundo aí, deixar um funil, entrando no volume e vir buscar aí novamente a faixa de 6,70, que é onde é que foi deixado o topo. Antes disso, teria que romper essa LTB aqui, que já está descarada, né? Quer comentar alguma coisa, Pedrão? Quanto ao OGX, eu acho que ela está com uma tendência clara de baixa. Eu acho que não tenho nada
acrescentar, não. Tá muito claro que é baixa. E o papel para ficar atento, a tendência de clara baixa é o que a gente sempre está alerta aí, porque o papel faz um pivô de alta, entra volume, o mercado engrena aí a terceira onda ali que aparentemente parece que quer formar, né? E de repente volta aí a testar até a faixa de 7,20, quem sabe até novembro aí, até dezembro. Vamos ver como é que o papel vai se comportar. Dessa zona de 5,50 com essa zona de 5,50 com 7,10, 7,20 mais ou menos, dá 30% de alta. Ou seja, essa zona agora de 5,20 com 5,30 é importante para o papel. E os IFR dessa forma aqui que está nesse nível, né, no caso que está, é bem importante estar atento ao papel aí. Vamos ficar atento a uma diferença de volume, né? De repente começa a subir muito o volume e o preço consegue segurar, alguma coisa desse tipo, pode ser interessante realmente. Volume também baixo, bem parecido também com Petro. A média de 9 está em 5,96, que é aquele ponto que eu comentei lá na sala semana passada, que era a resistência 5,95 com 5,96. Ou seja, certinho, né? Ou seja, a média já diz também que o papel está vendido no curto prazo. Pode ser que repique, eu acho que vai repicar. Vai entrar defesa nessa zona aí de 5,20 com 5,50. Porém, trata-se de OGX, né? Titio Peruquinha. É isso, pessoal. Quer acrescentar mais alguma coisa, Pedro? Não, acho que é só isso mesmo. Eu só ficaria atento ao volume. Caso aumentasse bastante o volume, aí eu acho que poderia ser um sinal bom de reversão. Enquanto aumentar o volume, eu não me chamo a atenção para nenhum trade, não. Dá uma olhada no banco do Bradesco aqui, que veio testar a LTA, está fazendo um movimento interessante. O Bradesco é importante também para o índice, né, Pedro? Com certeza. E FR chegou na zona de sobrevenda. Cheguei a comentar, quem me acompanha, que essa zona de 31,50 com 32 é a zona de compra. Deixou um gap aqui na faixa de 35, são 10% aí de range. O gap aqui na faixa de 31,64 continuou aberto. Ameaçou vir fechar também aqui com essa estrela da vida, né? Foi deixado aqui praticamente um martelo. Não se configura um martelo que não deixou um candle mesmo de martelo, mais uma estrelinha aí da vida, enfim, um candle de reversão. Testou a média de 9, não teve força para romper a média de 9, só que é importante já pelo menos fazer o teste. 33,45, a zona aí da média de 18, volume também bem baixo, conforme verificamos, trabalhando aí em média dos últimos 4 dias. Ou seja, Bradesco com resistência em R$33, 33,50, 33,50 libera bem o papel até a zona de 35, com o enrosco na faixa de 33,80 com R$34. Segue em tendência de alta. Quer comentar alguma coisa, Pedro? Não, acho que você explicou bem, tá bem simples. Vê se puxa aqui, puxou. Aí a média de 200 ainda trabalhando como base também, né? Mostrando que a tendência é de alta. Trabalhando como suporte, 5,20. Quem quiser aguardar, pode ser que não consiga, né, comprar o papel nessa zona, mas essa zona aqui de 31,20 fecharia esse gap que eu comentei. E não perdendo a média de 200 também, mesmo após, né, testar essa LTA
tirando, se for pegar a CLTA na risca aqui do fundo, com esse outro fundo aqui, olha como é que passa bem próximo da média de 200. Eu gosto de trabalhar em cima de exatidão, ou seja, não seria nada, para mim, nada anormal, né? O papel vem buscar a zona de 31,20, que seria o suporte principal aí do curto prazo, com aperto de 32 e 31,80. Estocástico também na zona de sobrevenda, bem sobrevendido, bem pressionado, mostrando aí o movimento do papel no curto prazo. Dá uma olhada no Itaú, YouTube 4. YouTube eu deixei o estudo aí, ó, já está até traçado, ó, nosso mapa aí, nossa teia do FIBO, corrigiu bonito, veio buscar aí a faixa de 38,20, também uma configuração similar, né, pelo setor do Bradesco, também veio buscar também aqui, testar a média de 9, 31,15, essa zona de 50% da retração de FIBO é a resistência imediata. 31,90, botão verde trabalhando como também resistência. Esse M aqui que deixou um M, né, bem feio, acredito que a perda de 30 com 10 aí, R$30,10, deve vir buscar a zona de 29,30 e quem sabe 28,50. A configuração do Bradesco está bem mais bonita do que a do Itaú. O Itaú já perdeu a tendência de alta, né? Já não seria mais uma tendência de alta, porque perdeu o fundo anterior, né? Exatamente. Como as médias descolaram bem, ó, por exemplo, a média de 40, que o botão roxo está em 32,90, seria aí 7 a 8%. Essa zona aqui de R$30 não seria uma zona ruim não, de entrada aí com stop curto. Realmente, porque tem um suporte bem próximo, então realmente pode ser interessante, porém tem que ficar com o stop curto e o capital menor, porque já que não é mais uma tendência de alta, né? A possibilidade de tomar um squeeze, de tomar um corner aí é maior, né? A probabilidade é maior. E aí perdendo, e aí vale a pena estopar nessa zona de 20 com 40, com 20 com 60, que aí o papel é capaz de vir buscar 28,50 e quem sabe aí, né, R$27 de novo, que essa figura, no meu ponto de vista, projeta o papel novamente lá na base da retração, né, na base do estudo de FIBO. SAR parabólico vendido, também trabalhando como resistência. O objetivo seria o SAR parabólico em 33, com resistência, né, em 32,94. O objetivo primário seria aí 32,94 e posteriormente 33,82, onde é que passa o SAR parabólico. Acho que tá bom, né, Pedro? Sim, né? Vamos dar uma olhada. A gente vai acabar fazendo o Ibov inteiro. Dá uma olhada só aqui Vamos dar uma olhada na Rossi aqui, como é que ela ficou. A Rossi voltou também de novo. Fez um movimento bem feio também. Segue em tendência de baixa, abaixo das médias todas de curto prazo. Botão laranja. Isso aí pra mim também parece ombro, cabeça, ombro também. Ela veio fechar esse movimento aqui após perder esse fundo de 5,40 aqui, né? 5,30 que ameaçou deixar um fundo aqui em cima da média de 40, aqui o botão roxo, ó. Sim. Tem um canal de baixa aqui também, papel também bem perigoso também, sobrevendido, pintando aí uma compra aí nessa zona de 4,60 com 4,80. O rompimento do botão azul 4,79, eu acredito num gatilho de compra.
com objetivo em 4,99 e quem sabe 5,20. Stop curto 4,43, né? 4,43 com 4,20. Com objetivo principal na faixa de 5,50, daria 20% mais ou menos. Um stop de 7%. Relação de 1 para 3, né? Swing trade seria, pessoal aí que gosta de swing trade. Enfim, se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, Pedro. Eu acho que essa relação de 1 para 3 está ótima oportunidade. Mas também acrescento que eu faria com capital reduzido também, pela tendência já não ser mais uma tendência de alta. Principalmente pelas médias já terem se cruzado para baixo e estarem apontando todas elas para baixo, eu já ficaria bem atento quanto a isso. Faria o trade, mas no capital reduzido. Eu estava dando uma olhada no semanal, concordo com tua posição. Eu estava dando uma olhada aqui no semanal, veio testar essa zona aqui onde é que foi deixado o funil, ó. Interessante, porque foi como você falou, pode estar formando um novo fundo, né? E para fazer um movimento mais consistente e quem sabe aí quebrar essa LTB aqui, o canal de baixo aqui que está em amarelo, eu vou colocar em vermelho para ficar melhor. Canalzão de baixo aí tá descarado também, não preciso falar mais nada, o desenho já mostra. Esse é o semanal da Rossi. Esse foi o Corujão Bovespa especial, com a presença aí do Pedro. Grande abraço a todos. Pedro, se quiser se despedir aí também, fica à vontade. Abraço, obrigado aí pelo convite para participar. E boa semana a todos, bons trades. É isso, pessoal. Esse foi o Corujão Bovespa especial, com a presença aí, a primeira vez aí foi o Pedro convidado, né, o nosso professor aí da Escola do Investidor Corujito Point, tá agregando valor aí ao nosso projeto educacional. Estão todos convidados a participarem gratuitamente 2 dias na nossa sala de ações. Quem quiser participar, já expliquei como é que funciona. Entra no site, faz o cadastro, ou qualquer coisa me adiciona no Facebook, ou adiciona o Pedro também. Fiquem à vontade, pessoal. Esse foi o Corujão Bovespa especial, com o convidado especial também, Pedro Alcântara. Um grande abraço a todos. Aloha, Pedrão. Aloha. Abraço. Fui. Abraço.